Gente, notícia, né? O ministro Alexandre de Moraes, numa decisão de hoje, autorizou todas as polícias em território nacional a desarmarem atos, bloqueios ilegais que estejam impedindo o ir e vir das pessoas. Eu tenho a decisão aqui na minha mão, não sei se a gente vai espelhar para vocês, uma decisão curtinha, porque já tem muito material, né? O que diz o ministro? Diante dos fatos trazidos nos autos, em diversos relatórios e informes de agências de inteligência, de órgãos de segurança pública, aí ele vai detalhando um pouco como está chegando, determina-se que todos os veículos sejam identificados e que seja aplicada a multa horária de R$100 mil prevista na decisão, bem como identificadas as empresas e pessoas que incorrem no descumprimento da decisão mediante apoio material, logístico e financeiro às pessoas e aos veículos que permanecem em locais públicos. O procurador de São Paulo, o Sarrubo, procuradores de outros estados afirmaram que há uma organização criminosa encabeçada por empresários que financiam, mandando seus empregados para esses acampamentos, né? Nas imediações de quartéis ou fechando, bloqueando ruas e avenidas para pedir um golpe de Estado, o que é ilegal. Diante de toda essa documentação, o ministro Alexandre de Moraes deu essa determinação. E aí, vem para cá, Yuri Pita e Leandro Rezende, né? Meninos, o que fica muito implícito aqui, claramente, nessa decisão, chegaram, Dani. O que fica claro nessa decisão é o corpo mole de novo da PRF, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele fala PM, Polícia Civil, Polícia Federal e PRF, que deveria estar fazendo o trabalho, mas, né, o fato de que a PRF aplicou um volume de multas, mesmo com a ordem do ministro, menor do que o que se viu que havia de bloqueios. Então, assim, há um desconforto muito forte, a ponto de o diretor-geral da PRF, indicado por Flávio Bolsonaro, né, para o posto, agora se tornou alvo de um inquérito da Polícia Federal pela prevaricação, suspeita de prevaricação. Yuri. Eu não vou, inevitável perder o trocadilho aqui, Dani, de que quem teve a imagem atropelada nesse episódio todo foi justamente a Polícia Rodoviária Federal, muito pelas ações do seu diretor-geral, que agora é alvo de investigação. E isso vinha desde o próprio segundo turno das eleições e só aumentou passada aquele domingo de votação. No domingo de votação já havia questionamentos em relação à atuação dele e depois com a não desmobilização imediata de bloqueios considerados ilegais e irregulares que cerceiam o direito de ir e vir das pessoas, das cargas, com consequência, inclusive gerando acidentes graves, tanto em Mato Grosso, que tirou a vida de um empresário, quanto aqui no estado de São Paulo, que atropelou ali pessoas, uma pessoa irresponsável, um motorista irresponsável, acabou atropelando esses manifestantes que estavam bloqueando ilegais. Sim. Os tiros, né? Foram tiros o que os subordinados desse agente desse diretor, acabaram se expondo a riscos, né? Os policiais que também foram atacados. Alvejados e atingidos com rojão, e um que escapou da morte em Santa Catarina. Depois o homem foi preso em flagrante, ele deu com uma barra de ferro na cabeça da polícia. E mais, né, Yuri, e aí eu já te devolvo a palavra, isso acontece no dia em que a defesa publica uma nota, uma carta, os comandantes das forças, uma carta, né, falando que é preciso coibir os excessos, mas as manifestações representam de maneira ilegítima um sentimento legítimo. Pedir golpe, gente. E assim, de novo, né, mais um episódio em que as Forças Armadas fazem uma avaliação que pega daí. E fazem uso de uma palavra que causou muita controvérsia, que é ao falar que elas estão sempre presentes e moderadoras. Exato. Não são, gente, não são. Pela lei não são. Desde que acabou o Império, em 1889, não existe poder moderador no Brasil. O poder moderador era exercido pelo imperador. Desde que o Brasil deixou de ser império e passou a ser república, passou a contar com 3 poderes, não 4 poderes. São o executivo, legislativo
e Judiciário. Esse é um dos desafios que está colocado, não só para o governo eleito, mas para o Brasil e para a sociedade brasileira, de entender qual é o funcionamento de uma democracia plena, civilizada, de independência entre poderes, de separação, harmonia entre poderes e das suas instituições e qual o papel que cabe a cada uma dessas instituições, porque todas têm muita relevância. A Polícia Rodoviária Federal tem muita relevância. A Polícia Federal, as polícias nos estados, tanto civis quanto militares, as Forças Armadas são fundamentais para a soberania do território nacional, para a defesa, para a segurança das fronteiras, para uma série de atitudes. Então é importante que cada um tenha plena consciência do seu papel institucional no país. Leandro? Dani, a título de exemplo do que está rolando nesse momento no país, vou contar uma história rápida aqui do Rio de Janeiro. A sede do Comando Militar do Leste, o Palácio Duque de Caxias, fica na Central do Brasil, uma área conhecida pelo filme, né, da Fernanda Montenegro, lá na década de 90. Mas a Central do Brasil é uma área de extrema movimentação no Rio de Janeiro. O Palácio Duque de Caxias fica ali há muitos anos e sempre tem ali uma segurança muito grande do Exército. Você não pode fazer nenhum tipo de manifestação por perto do Palácio Duque de Caxias. Depende da manifestação, né? Ele é todo gradeado, você não pode parar para tirar foto, tem várias regras ali para você passar pelo Palácio Duque de Caxias. E nesse momento, há dias, quase semanas, que tem gente lá acampada na porta do palácio com a complacência do Exército Brasileiro, do Comando Militar do Leste. E, aliás, na nota deixa claro que não vai tirar, né? A nota, inclusive, nos grupos, né, que eu sei que você monitora também, eu também monitoro os grupos de apoiadores ali do presidente Jair Bolsonaro, os grupos que circula esse tipo de conteúdo que muitas vezes a gente precisa vir aqui no 360 para poder dizer que está circulando muita desinformação. É um trabalhinho de formiguinha, né, que a gente tenta aqui fazer o nosso papel, mas a nota dos comandantes das forças foi interpretada por essa turma como um incentivo a ficar lá na porta à espera de uma suposta ajuda messiânica que vai chegar e vai mudar alguma coisa no resultado das eleições e vai atender esses desejos estapafúrdios, na verdade, de pessoas que insistem num pensamento absolutamente antidemocrático, que é o que a gente está vendo. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, Dani, coloca mais uma vez a Polícia Rodoviária Federal em xeque. Eu tenho falado aqui que se trata de uma instituição que já estava em xeque antes desses atos, porque se envolveu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com operações que terminaram com um grande número de mortos. Isso fez a PRF do Rio entrar na mira de vários inquéritos, investigações, inclusive criminais, abertos pelo Ministério Público Federal, que tem essa atribuição de fazer o controle externo da atividade policial. O Ministério Público Federal, para além dessa questão se houve prevaricação ou não, né, tem uma investigação aberta para saber ainda daqueles bloqueios que foram feitos lá no domingo do segundo turno, tem investigação sobre isso e agora esse terceiro elemento, que é essa suposta leniência do diretor da PRF em tolerar essas manifestações que colocaram agentes da própria corporação com risco de vida, como você e o Yuri estavam lembrando. Feridos, então, inclusive, alguns feridos. E se trata de uma instituição que está muito na mira dos investigadores agora, porque se envolveu muito com o bolsonarismo. Para desespero do Igor, eu queria segurar esse assunto só mais um pouco, e aí eu vou pedir, eu vou me conter e vou pedir a nosso exercício de autocontenção dos poderes aqui por conta do manejo do tempo. Mas é que eu acho impressionante o seguinte, né? Os vídeos estão circulando, essas pessoas não saem, essas pessoas têm cozinhas organizadas, comida, carne, churrasco, tudo. Brasília teve uma tempestade ontem, em algumas áreas, inclusive, amanheceram com geada, foi um senhor toró, né? E desarmando um pouco dessas barracas, dessa estrutura que foi montada para acampamento de gente com discurso golpista, né? E eles gravando ali no desespero acabaram revelando o tamanho da estrutura. São panelas para comida de muita gente, para comida de batalhão mesmo, né? Mulheres, inclusive equipadas, rendinha de cabelo, tudo e tal. Isso tem dinheiro, gente. E são pessoas que estão sendo estimuladas com os maiores absurdos. O vídeo
que circula também, feito com as pessoas com cartaz atrás e tal, um homem enorme, bradando, pedindo resistência, paciência, porque algo iria acontecer, porque se deixassem o Lula, a casa de quem tivesse uma casa com mais de 60 metros quadrados seria obrigado a dividir. A gente viu o caso de um ator aí no Rio de Janeiro, Leandro, que mergulhou nesse buraco da minhoca. Existe um termo aí na física quântica, né? O buraco da minhoca, que basicamente você acha que consegue fazer uma viagem ligando dois lugares ali muito distantes num só. As pessoas entram nesse buraco da minhoca da desinformação e elas acreditam piamente nisso. E aí tem dois fatores que são fundamentais para isso. O primeiro é isolar essa pessoa de qualquer outro tipo de fonte de informação. Então você que está aí na rede, que fica vendo, né, jornalista ser xingado, jornalista ser achincalhado, isso tem método, é de propósito, é para você passar a achar que isso aqui, na verdade, a gente está mentindo e a verdade está com essa gente maluca que está reeditando. Não vou chamar de maluco, esse compromisso eu fiz comigo, né? É uma conduta que é criminosa. Você cria um universo da mentira para levar as pessoas a reações extremadas. Nesse momento, essas pessoas estão cometendo um crime contra o Estado Democrático de Direito. Me excedi no meu tempo, mas eu acho que vocês vão dar conta. Quer pegar, Leandro? Não, vai você primeiro, depois vou eu aqui, que eu vou fazer uma citação. Acho que a Dani tocou no ponto, é isso, não é tão orgânico assim quanto fala. É claro que sim, há pessoas que são contra a eleição de Lula e elas têm todo o direito de serem contra a eleição de Lula. Isso não está em questão. Isso não está em questão, é exatamente esse o ponto. Não é essa a questão, não é a preferência política por A ou por B. O problema é não entender como funciona uma democracia e achar que democracia só vale para quando o seu time está ganhando, para quando as suas vontades são a majoritária e não a minoritária. E claro que essas pessoas, Dani, esse ator, uma determinada atriz que também tem frequentado esses atos, alguns políticos que ficam referendando essas histórias, todas essas pessoas sabem que não vai acontecer nada. Todas essas pessoas viveram os últimos anos da democracia no Brasil e sabem que não tem nenhuma... as Forças Armadas não vão dar um golpe de Estado, nada vai acontecer. Mas quando elas se dispõem a sair das suas casas e colocar os seus rostos, elas acabam legitimando esse tipo de movimento. Tá aí o problema, tá aí uma das nossas dificuldades de lidar com os efeitos da desinformação, porque é uma máquina que ela não para de se alimentar. As pessoas estão na rua, aí vai uma turma, de repente, para tirar um proveito, tirar uma vantagem da ingenuidade de muitas pessoas que acabam seguindo essa gente que espalha esse tipo de mentira. Vai também as pessoas que incentivam esses atos porque querem apostar na baderna, no caos no país, e a máquina não para de girar, porque aparecem um ator, uma atriz, um político que ficam referendando esses atos. Então, é de fato um momento emblemático da nossa história, né? Tem manifestação convocada ainda. Vamos ver quando que isso vai parar. De repente, quando as investigações de fato avançarem e mostrarem quem está financiando esses atos pelo país. Tem que doer no bolso, né? Que parece que realmente é o único órgão que funciona no organismo desses organizadores desses atos, né? Quem está pagando a estrutura, querido, tomara que tenha conseguido barganhar, porque a hora que a mão da lei chegar e a multa chegar e você tiver que pagar exatamente pelo dano que está cometendo contra a democracia, tomara que seja pesado. Ontem o Alex Jones, né, o notório disseminador de desinformação, foi condenado de novo pela justiça americana. Para vocês entenderem, ele engajou milhões de americanos num delírio de que uma escola que tinha sido alvo de um tiroteio, um atentado, as crianças morreram, que isso era uma invenção da mídia. Que a mídia tinha inventado isso para fazer propaganda contra a arma, contra Trump, contra o raio que o parta, e a mídia tinha inventado. Sabe o que aconteceu com os pais das crianças que foram assassinadas? Eles passaram a ser ameaçados, porque faziam parte de uma farsa. A pessoa enterrando o filho passou a receber a ameaça de morte. Assim como os investigadores, que eram acusados de estarem encenando uma operação. Esse cara vai pagar até agora $1,5 bilhão de dólares. $1,5 bilhão de dólares. 2 condenações. Tem um terceiro processo pendente. Eu acho pouco.